Sétimo. Pessoal, o sétimo, na verdade, ele é praticamente igual ao 5 e o 6, só está disfarçado. Olha só. Raiz de x menos raiz de 2, ver a raiz já assusta, né? Sobre x menos 2, com x tendendo a 2. Olha só que interessante. Essa primeira parte aqui, ó, parte de cima, raiz de x menos raiz de 2. Se eu colocar ao quadrado, só essas duas partes. Raiz de x ao quadrado, a gente sabe que é x. Menos raiz ao quadrado de 2 elevado a 2 é 2. Opa! Então, se eu elevar essa primeira parte ao quadrado menos essa segunda parte ao quadrado, eu tenho uma diferença de quadrados, não tem? Tem. Porque, ó, raiz de x ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. É uma diferença de quadrados. Só que essa diferença de quadrados, olha quem é? X menos 2, porque depois que você resolve, certo? Raiz de x ao quadrado, x. Menos raiz de 2 ao quadrado, 2. Exatamente este carinha aqui. Então, olha só a sacada desse exercício. Este termo de baixo, ele é nada mais, nada menos do que a diferença de quadrados do de cima. A gente estava fazendo o que normalmente? A gente fazia aqui, né? X ao quadrado menos 2 ao quadrado. E aqui nós tínhamos o que? X menos 2. Foi só isso aqui, ó. Só inverter a ordem. É a mesma coisa. Então vamos resolver. Bom, se nós percebemos que, vamos lá, limite de x tendendo a 2, em que raiz de x menos raiz de 2 sobre x menos 2 nada mais é do que este carinha aqui ser a diferença de quadrado deles, vamos colocar ele, vamos, ó, lembrando, x ao quadrado menos 2 ao quadrado, ou para ficar mais fácil, x ao quadrado menos 4. A diferença de quadrados, como é que era que a gente fazia? X menos 2, x mais 2, certo? Se eu quero abrir isso aqui, esse é equivalente a esse, mais ou menos, né? Só para ter uma ideia. Então, isso aqui, percebe que ó, o x, que era quadrado, ele ficava menorzinho, o 4 ele fica os 2. Se ele tá x aqui, é porque, na verdade, ele tem que voltar a ser isso aqui. Então, vamos lá. X, ó, repetindo de cima, né? Raiz de x menos raiz de 2. E olha só quem, vou colocar já até em parênteses aqui para ficar mais fácil. Olha só quem vai aparecer aqui embaixo. Raiz de x menos raiz de 2, que multiplica raiz de x mais raiz de 2. Essa é a diferença de quadrados. Esse carinha aqui, essa turma ao quadrado, como a gente fez. A diferença de quadrado deles, então, é o quê? É a raiz de x menos raiz de 2 com raiz de x mais raiz de 2. Tá em dúvida? Raiz de x, que multiplica a raiz de x, x. Raiz de x vezes raiz de x mais, que multiplica aqui, ó, raiz de 2, fica em perspectiva, quase que não consegue enxergar. Nós vamos ter o quê? Mais raiz de 2x. Menos raiz de 2 vezes raiz de x, menos raiz de 2x. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, menos 2. Ó, cortou, temos que x é igual a menos 2. Exatamente como estava em cima. Então, depois de todo esse caminhar, o que nós vamos ter? Vamos poder cortar o raiz de x menos raiz de 2 com raiz de x menos raiz de 2. Adiós. Cortou, aqui em cima fica 1, né? Vocês se lembram disso. 1 sobre
o que sobrou? Raiz de x mais raiz de 2. 1, agora a gente pode substituir. O 2, x tendendo a 2, então tem x a gente pode por 2. Raiz de 2 mais raiz de 2. Terminando aqui, limite de x tendendo a 2, em que 1 sobre... Pessoal, raiz de 2 mais raiz de 2 não é raiz de 4, hein? Raiz de 2 mais raiz de 2 são 2 raiz de 2, certo? E aqui chegamos ao nosso, ó, tendendo a 2, ao nosso final. Ou seja, isso aqui, no final das contas, é 1 sobre 2 raiz de 2. Tudo bem? Treinem esses passos aqui, de tentar enxergar a diferença de quadrados e tudo mais. Professor, esses exercícios que você colocou agora, eles estão meio puxados e tudo mais, o que está acontecendo? Sim, por quê? Porque treino duro, guerra fácil. Quero que vocês treinem essa passagem total aqui para vocês poderem enxergar de uma maneira mais fácil. Várias ferramentas, tudo bem? Não espero que vocês adivinhassem como é que resolveria todos e tal. Era para ter dúvida mesmo. E aí vocês enxergando outras possibilidades, é igual eu falei no início do vídeo. Aqui eu estou colocando mais possibilidades, subir um pouquinho o nível para vocês verem quantas ferramentas podemos utilizar, certo? Vamos então. Aqui eu também vou demonstrar para vocês uma outra ferramenta bastante utilizada nas simplificações de função. Chama-se multiplicar pelo conjugado, tá? Olha só. X, vou trazer já para cá, menos 2 na raiz, menos 2, sobre x menos 6. O que seria multiplicar pelo conjugado? É pegar uma parte inteira, que seria aqui essa parte que eu vou utilizar, e multiplicar ele pelo seu lado diferente, digamos assim. Olha só. Nosso primeiro item é raiz de x menos 2. Então, raiz de x menos 2. Menos 2. O conjugado, então, vai ser raiz de x menos 2 mais 2, certo? Então, o conjugado vai ser essa soma, vai ser o sinal trocado. Se aqui fosse mais, lá seria menos. Aqui, então, menos, mais 2. Sobre ele de novo. Raiz de x menos 2 mais 2, certo? Vou colocar isso aqui entre parênteses. Tudo bem? Olha só que interessante. Aqui nós vamos... Percebam o seguinte. Sei que está um pouquinho difícil de enxergar, mas imaginem aqui comigo, ó. Nós temos de um lado uma raiz x menos 2, menos 2. De outro, raiz de x menos 2 mais 2. Vamos de novo. Se eu chamar, só para vocês enxergarem, essa raiz de x menos 2, vou chamar isso aqui de y, tá? Então, raiz de x menos 2 eu vou chamar de y. Aqui também é y, tudo bem? Agora vamos reescrever essa parte aqui do ladinho, para vocês poderem enxergar. Onde tem raiz de x menos 2, eu vou chamar de y menos 2, que está multiplicando aqui, raiz de x menos 2, eu vou chamar de y mais 2. Opa! Olha só o que é isso aí. Lembra? Y ao quadrado mais 2y menos 2y menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que
y ao quadrado menos 4. É a diferença de quadrados de novo. Então, quando você tem termos um pouco mais complicados e tal, você pode tentar multiplicar pelo conjugado, que é isso aqui, certo? Ou seja, é o primeiro termo, aqui nesse caso é o primeiro termo menos o segundo, então o conjugado é o primeiro termo mais o segundo, tudo bem? Se fosse o primeiro termo mais o segundo, seria o primeiro termo menos o segundo. Aí tem que multiplicar por ele em cima e embaixo. Então, nós temos aqui, na realidade, uma diferença de quadrados disfarçada. Então, vamos utilizar essa diferença de quadrados. Vou tirar esse y daqui, certo? Para a gente poder dar sequência no original. Então, olha só. Vamos lá. Aqui temos diferença de quadrados aqui. Ou seja, é o primeiro termo ao quadrado, raiz de x menos 2 ao quadrado, menos o segundo termo, que é 2. 2, ou 2 só ao quadrado, hein? Lembrando disso. Sobre x menos 6, que multiplica todo mundo aqui. X menos 6, que multiplica raiz de x menos 2 mais 2. Dando sequência aqui embaixo. Isso aqui está tudo dentro da mesma raiz. Então, raiz, quando está elevado ao quadrado, a gente pode tirar todo mundo da raiz. Então, raiz de x menos 2 elevado ao quadrado é x menos 2. Menos... Porque quem está ao quadrado são 2. 2 ao quadrado, 4. Sobre x menos 6. Que multiplica raiz de x menos 2 mais 2. Certo? Vamos lá resolver agora. X. Aqui você vai ter menos 2 com menos 4, menos 6. Então, x menos 6, olha, sobre x menos 6, que multiplica esse calhamaço de coisa aqui, mais 2. Podemos cortar. Então, vai ficar 1 sobre raiz de x menos 2 mais 2. Agora nós podemos substituir o 6. Lembrando, né? No início a gente não podia. 6 menos 6, 0. Vamos substituir então. Onde tem x, põe 6. Então, 1 sobre... Olha lá, raiz de x menos 2. Então, raiz de 6 menos 2 mais 2. Isso é igual a 1 sobre raiz de 6 menos 2, raiz de 4. Raiz de 4 mais 2. 1 sobre raiz de 4 é 2, mais 2. 1 sobre 4. Portanto, o limite da raiz de x menos 2 sobre x menos 6 com x tendendo a 6 é 1/4. Professor, vamos matar. Não, não vai se matar. Calma, meu, relaxa, tranquilo. Veja, reveja, veja, reveja, treine, treine e estarei disposto a tirar todas as suas dúvidas depois mesmo assim. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos 12 exercícios, então vamos finalizá-los. Pessoal, olha que legal aqui agora. Nós temos o quê? Nem sei se vocês tinham visto esse símbolo ainda. Imagino que todos conheçam o símbolo, né? Mas a gente não tinha usado ele ainda aqui em limite, ou pelo menos em matemática. Certo? Este símbolo é o quê? Não! Este símbolo é o símbolo do infinito, esse looping eterno. Por isso que é infinito. Então é o seguinte, só que você vê que tem um símbolozinho de mais na frente. Mais infinito.
Ou seja, é o infinito positivo. Se a gente pensar aqui, ó, um gráfico x por y, quando o x tende ao infinito positivo, ou seja, do zero para lá. Então ele vai para lá, ó, ele tende ao infinito. Se fosse menos infinito, então ele ia tender para o menos infinito. Certo? Então vamos lá. Mas, meu, o que seria infinito? Infinito não é um número grande. É um número que cresce infinitamente. Ele fica gigantesco. Então ele começa no 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 100 mil, 10 bilhões. Percebe? E assim vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine você o seguinte. Olha só. Conceitual isso, tá? Essa é aquela parte conceitual. Se você tem aqui, ó, x não, né? Aqui é y, ó. Y quadrado menos y com y tendendo ao infinito, tá? Vejam só. Se eu colocar, vamos substituir primeiro pelo número 1. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1, isso vai dar 0. Se eu pôr o 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 2, isso vai ser 4 menos 2, 2. Se eu pôr 5 ao quadrado, menos 5, tá? Estou substituindo aqui, ó. Isso vai ser 25, menos 5, isso é igual a 20. Se eu pôr 100 ao quadrado, menos 100, 100 ao quadrado é 10.000 menos 100. Olha o tamanho dessa encrenca. 9.900. Perceba o seguinte. Tá vendo como é que isso está crescendo de uma maneira extraordinária? Os números estão ficando cada vez maiores e a diferença entre o primeiro termo para o segundo, esse que está ao quadrado, para o segundo que não está aumentando cada vez mais. Se eu colocar aqui então 1 milhão ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1 milhão só. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo a grandiosidade que isso está ficando? Essa é a ideia de a gente pensar no infinito. É um número, não é um número, é uma tendência de chegar no numerador, ele cresce infinitamente. Então ele vai ficar muito, muito, muito grande, muito, muito grande. E aí o que acontece? Quando você tem um número que tende ao infinito, que tende a crescer muito, mas muito, menos só uma parcela do infinito. Então se eu penso em 10 bilhões ao quadrado, que eu nem sei quantos zeros vai dar aqui, menos só 10 bilhões, percebe que este número, e ele está tendendo ao infinito, ele não para de crescer, não para. Então, isso tudo, o limite disso vai ser o quê? O próprio infinito. No nosso caso, positivo. Certo? Porque ele não para de crescer nunca. Não importa o que você vai tirar dele, ele está crescendo muito. Enquanto se você coloca aqui 10 bilhões ao quadrado menos 10 bilhões. 100 zilhões ao quadrado menos 100 zilhões é muito, muito. Ele não vai parar de crescer nunca. Então ele vai tender ao infinito. Lembre-se que limite é a tendência. Lembra da fábula do coelho que eu passei para vocês, que a gente comentou? Do coelho que só caminhava metade do que havia? E ele buscava a cenoura e vocês falaram assim, mas uma hora ele vai chegar. Eu falei, nunca vai chegar. Mas ele sempre vai estar atrás da cenoura, professor? Sim, ele sempre estará atrás da cenoura, mas nunca vai alcançá-la.
ele só tenderá a alcançar a cenoura. Até que um dia ele deve morrer. Percebe? É meio triste isso, né? Mas enfim. Então, o nono, a resposta é exatamente isso. Mais infinito. Bom, vamos para o 10º. Pessoal, exercício 10. Qual que é a ideia do exercício 10? Bom, nos anteriores, o que a gente fazia? A gente tentava isolar o x para poder substituir, certo? Isolava o x de menor parâmetro. Então, por exemplo, a gente pegava aqui x, colocava em evidência para cortar com x em evidência. Por exemplo, quando o x tendia a 3. Certo? A gente pegava o x só em primeiro grau mesmo. Agora, a gente vai pegar o x aqui, bem bonitinho, que está o quê? Que de maior grau. Para a gente já eliminar logo. Para usarmos a ideia, claro, da divisão pelo infinito. Então vamos lá. Professor, divisão do infinito? O que é isso? Olha só. Imagine você, que você tem aqui 1 sobre 10, vai dar 0,1. Você tem 1 sobre 100, isso vai dar 0,01. Aí você tem 1 sobre 1000, isso vai dar 0,001. Aí você tem 1 sobre não sei o que zilhões. Isso é igual ao quê? 0,0000001. Perceba que conforme nós estamos aumentando o número aqui, ó, 10, 100, 1000, não sei quanto, mais se aproxima de zero. Então não importa se você colocar aqui porco. Porco dividido para 10, 0, porco. Porco dividido para 100, 0,0 porco. Porco dividido para 1000, 0,00 porco. Porco dividido para 0,0000000. Tudo que é divisível para o número que vai ficando cada vez maior, ele vai se aproximando do infinito. Não é que ele se aproxima, como se aproxima do infinito? Ele só tende ao infinito, ele só aumenta. Vai ficando irrisório, vai ficando desprezível, vai tendendo a zero. Professor, falaram que o universo é infinito. Então, se eu pegar a minha existência e dividir pelo infinito, quer dizer que eu tendo a zero? Isso. Meio caótico, né? Mas calma, não leve pelo lado pessoal. É como uma lição de humildade. Mas vamos lá. Então, qual que é a sacada aqui? A sacada aqui é você tentar fazer com que os termos dessa função fiquem divisíveis pelo infinito, que a gente zera, certo? Vamos lá, vamos para a prática. X tendendo ao infinito, o infinito positivo. Então eu vou pegar aqui, vou rearranjar de um jeito, que eu vou pegar o termo de maior grau, ó, 3x mais x ao quadrado menos x, ó, menos 9 elevado a x a menos 2. Lembrando que isso aqui, tá, vou reescrever aqui, ó, 3x mais x ao quadrado menos 9x a menos 2 é a mesma coisa que 9 sobre x a menos 2, tá? Propriedade de potência. A menos 2 não, desculpa, ao quadrado. Sobre x a menos 6. Certo? Então, vamos trabalhar com essa parte aqui, ó. X ao quadrado. X ao quadrado dividido para 3x vai dar 3 sobre x. Então, lembrando, tá em dúvida? Ó, 3x dividido para x ao quadrado. 3x dividido para x ao quadrado. Isso aqui vai ser o quê? 3x, ó, sobe, x menos 2. O 3 é a constante aí, né? X, ó, 1 com menos 2, menos 1. O x é menos 1, mesma ideia, ele desce. Certo?
Vamos lá. Então, x ao quadrado, 3 sobre x, mais x ao quadrado dividido para x ao quadrado, vai dar 1, menos x ao quadrado dividido para menos 9 sobre x ao quadrado. Isso aqui, tomem cuidado, hein? X à quarta. Façam lá a propriedade. Vai subir, vai multiplicar e vai descer. Tá? Isso tudo sobre... Aqui também, apesar de estar x menos 6, vamos colocar o x em evidência. X dividido para x1, menos x dividido para 6, 6 sobre x. Aqui, agora começa a nossa viagem interestelar, que é o legal. Olha só. Vamos primeiro, antes de mais nada, deixa eu cortar e reescrever aqui para vocês. Vamos cortar esse x com esse, certo? Então vai sobrar x que multiplica 3 sobre x, mais 1, menos 9 sobre x à quarta, sobre 1, menos 6 sobre x. Gente, olha só que interessante. 3 dividido por um número muito gigantesco, que tende ao infinito. Isso vai o quê? Tender a zero, isso zero. 9 dividido por infinito à quarta, imagina que doideira isso. Isso tende a zero. Olha aqui embaixo, menos 6 sobre x. Isso tende a zero. Qualquer coisa dividido pelo infinito vai dar zero. O que sobrou no final das contas? Sobrou apenas, terminando aqui na parte de baixo, sobrou apenas, ó, x, aqui é 0, mais 1, ali zerou, sobre 1, ou seja, sobrou x, x vezes 1, x dividido para 1, x. E o que é x? É o próprio infinito. Então, tudo isso aqui para mostrar que o nosso limite tende ao infinito positivo, certo? Vamos lá, infinito positivo. Tudo bem? Doideira, mas legal, né? Pessoal, o último não, o penúltimo, é o último com infinito. Limite de x à quinta mais 1 sobre 3x ao cubo menos 9x, com x indo para o menos infinito, tá indo para lá. Então vamos lá. Ó, aquele esquema. Vamos fazer o quê? Vamos fazer com que essa função ela fique com os termos podendo ser divisíveis para o infinito para a gente zerar, certo? Então vamos lá. Pego de maior grau, x à quinta, e isola. Então x à quinta com x à quinta, 1, x à quinta dividido para 1 sobre, mais aqui, né? Tem o maisinho, x à quinta. Sobre, aqui, maior grau, x ao cubo. X ao cubo dividido para 3. Vamos dar aqui 3 menos x ao cubo com 9x, 9 sobre x ao quadrado. Certo? Olha aí o que a gente já pode fazer. 1 sobre x... Ah, vamos cortar primeiro, né? Estou empolgado para dividir aí por infinito. X à quinta com x ao cubo. Lembrando, hein, pessoal? X à quinta dividido por x ao cubo. Isso é a mesma coisa que o quê? X à quinta, x menos 2, né? Divisão de potência, mantém a base, subtrai os expoentes. Isso vai dar o quê? X ao cubo, né? Coloquei 2 aqui. X ao cubo, 5 menos 3, x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? X ao quadrado, que, vamos lá, 1 sobre x à quinta é o quê? 1 dividido pelo infinito, então isso vai a 0. Olha só, 1 mais 0, 1, só sobrou um 1zinho aqui de novo. Sobre, o x aqui já era, né? Cortou. 3, olha só,
9 dividido pelo x². Imagina, o infinito ao quadrado. Então, isso aqui também vai para zero. Sobrou o quê? Só o 3 aqui embaixo. Certo? Então, nós temos que... Nós vamos ter menos infinito. Aqui vai ficar, né, x² vezes 1, x² sobre 3. Só que qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada é que nós temos o menos infinito. Só que aqui ele está ao quadrado. Então, menos com menos, mais infinito. Professor, e o 3? O número é tão grande que na hora que você for dividir por 3, não vai acontecer nada. Certo? Ele vai continuar igual. Pega lá, 10 bilhões divide por 3. Vai dar 9. Não. Vai ser praticamente 10 bilhões. Então, aqui nós tenderemos a mais infinito. Não é menos infinito porque está ao quadrado. Se fosse direto aqui, aí sim seria o menos infinito. Tudo bem? Fazer o último de conceito e aí a gente encerra a nossa lista. Pessoal, é o seguinte. O número 12, na realidade, ele é grosseiramente falando, ele é conhecido, ele é quase como um resultado direto, mas ele de fato é conhecido como o limite fundamental. Tipo a pedra fundamental? Isso. Ó, então, o que eu quero que vocês entendam aqui, certo? Nós não vamos resolvê-lo, ele já está pronto. Eu só coloquei aqui para a gente finalizar a nossa conceituação de limite. Toda vez que você tiver um limite com essa característica, onde você tem 1 mais 1 sobre n, aqui pode ser x, z, w, porco, não importa, 1 mais 1 sobre n, elevado a n, com n tendendo ao infinito, pode ser positivo ou negativo. Então perceba o seguinte, claro que vai ter que ser n, ou x e x, tem que ser as mesmas variáveis, tá? Então toda vez que você tiver essa característica de limite, você chega no limite fundamental. E o limite fundamental, ele é o próprio número de Euler, aquele ezinho, certo? Não é o Euler, o filho do vento. Esse número que é 2,718 e assim por diante, tá? Um número irracional sem fim, como o π, que é 3,14 e assim por diante. Bom, então só queria comentar com vocês que o limite fundamental, toda vez que vocês encontrarem um limite com esta característica aqui, é o limite fundamental. E esse limite tende ao número de Euler. Isso aqui, inclusive, é relativamente usado também em bancos, certo? Cálculo, às vezes, de juros e tudo mais. Enfim, pessoal, desta maneira, vocês agora conhecendo o limite fundamental, que é o número, que tende ao número de Euler, a gente encerra a nossa lista, a gente encerra o nosso assunto de limites. Espero que todos treinem bastante, saibam, obviamente vocês já sabem, estou sempre à disposição e com toda certeza nós teremos aí um bom encerramento de semestre, vai dar tudo certo. Tudo bem? Forte abraço, galera, valeu demais por esse 2020.1, mesmo cheio das nossas dificuldades, enfim, que tivemos aí ao longo do tempo, né? Enfim, essas variáveis que ninguém esperava, mas fico contente que estejamos e estamos todos juntos para fazer um bom final de maio, junho e mandar ver nas nossas avaliações e principalmente ter incorporado esse espírito matemático para seguir em frente e ultrapassar os obstáculos. Treinem, nada que uma boa leitura, um estudo e horas bunda não sejam suficientes para que vocês consigam resolver os problemas, quaisquer eles que sejam, não apenas em cálculo. Tudo bem? Galera, valeu por tudo, forte abraço, fiquem bem.